O tema desta noite será sobre uma sucinta análise de Mateus, capítulo 21, os versos 23 a 27, o título do céu ou dos homens. E esse tema tem tudo a ver com o que é apresentado aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 19 em diante, que nos declaram o seguinte: Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E assim continua a narrativa, falando desse ministério de João Batista, que preparava as pessoas para o encontro com o Messias. A referência aqui à figura do profeta, que lá está em Deuteronômio, aquele que seria semelhante a Moisés, mas superior a Moisés. Então, essa figura era a mesma figura do Messias, do Cristo que viria. Por isso que João não se colocou como o profeta. E aqui nós vemos que, apesar dele fazer uma obra de Elias, ele não era o próprio Elias ressuscitado, mas sim, então, fazia esse papel dessa voz que clama no deserto, endireitando o caminho de Jeová, assim como, então, está predito que deveria ocorrer. E nós, nessa noite, procuraremos, então, trabalhar um pouco sobre essa questão da autoridade de Cristo, a autoridade de João Batista para realizar as coisas. Era uma autoridade originada, derivada de homens ou do próprio céu? Do céu ou dos homens? Uma sucinta análise de Mateus 21, 23 a 27. A leitura nos diz o seguinte: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes, os sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes:
nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Quantas vezes nós encontramos na experiência do ministério de Cristo ele não respondendo diretamente às perguntas daqueles homens mal intencionados procurando alguma coisa, algum pé para tirar proveito de Jesus e dessa maneira até mesmo acusá-lo diante das autoridades religiosas ou as autoridades seculares, e assim levar à prisão e até mesmo à morte. Sempre eles tinham esse propósito. E nós encontramos aqui esse dilema, o qual Jesus colocou aqueles homens. Ao eles, então, não terem coragem de dar uma resposta enfática em relação à obra de João Batista, que foi muito bem sucedida, muitas pessoas aceitaram Cristo dessa forma. Continuando, então, aqui, nós vamos ler os comentários de Ellen White sobre esse tema no livro Desejar de Todas as Nações. Nesse livro, então, temos alguns comentários bastante pertinentes para analisarmos nesse momento. O texto, então, começa na página 593 e nos declara o seguinte: dirigindo-se ao templo, onde ele estava ensinando, puseram-se a interrogá-lo: com que autoridade fazes isso e quem te deu tal autoridade? Esperavam que ele declarasse proceder de Deus sua autoridade. Essa afirmação intentavam negar, mas Jesus os enfrentou com outra interrogação aparentemente ligada a assunto diverso e tornou sua resposta dependente da que eles dessem essa pergunta. O batismo de João, disse ele, de onde era? Do céu ou dos homens? E na continuação nos diz assim: viram os sacerdotes encontrar-se diante de um dilema do qual nenhum sofisma os podia livrar. Se disser que o batismo de João era do céu, tornar-se-ia patente sua incoerência. Cristo diria, então, por que não o creste? João testificara de Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Se os sacerdotes acreditassem no testemunho de João, como poderiam negar a messianidade de Cristo? Se declarassem sua crença real de que o ministério de João era dos homens, trariam sobre si mesmos uma tempestade de indignação, pois o povo acreditava que João era profeta. Então, aqui nós vemos que os interesses, então, de influência sobre as pessoas tomavam lugar de uma seriedade religiosa, de um posicionamento firme em relação a que crença tinham. Dependendo o momento, eles muitas vezes colocavam favoráveis a João Batista, porque assim o povo era. Muitos buscaram até mesmo o batismo das mãos de João Batista, porque viam que aquilo era um ganho político diante das pessoas. Fariseus foram afugentados por João Batista, os que chamou eles de raça de víboras, justamente esses que procuravam então o batismo de maneira incrédula. E assim, nós vemos que nenhum sofisma, nenhuma perspicácia deles era capaz de os livrar neste momento. Com vivo interesse, aguardava o povo a decisão. Sabia que os sacerdotes haviam professado aceitar o ministério de João e esperavam que reconhecesse indiscutivelmente que fora enviado por Deus. Mas depois de conferenciarem em segredo entre si, decidiram não se comprometer. Professando hipocritamente ignorância, disseram: não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso, disse Jesus. Nós vemos que a expectativa do povo era que realmente eles seriam sinceros, honestos, reconheceriam que João Batista foi um enviado de Deus. Mas eles decidiram
não se comprometer e desenvolver aí uma repentina ignorância sobre o assunto. Eles que tanto sabiam. Escribas, sacerdotes e principais ficaram todos em silêncio. Confundidos e decepcionados, quedaram cabisbaixos, não ousando insistir em interrogar a Cristo. Por sua covardia e indecisão, haviam, em grande medida, perdido o respeito do povo, que se achava então ao lado, divertido de ver derrotados esses orgulhosos homens, cheios de justiça própria. Todas essas palavras e atos de Cristo eram importantes, e sua influência devia ser experimentada em grau sempre crescente depois de sua crucifixão e ascensão. Muitos dos que tinham esperado ansiosamente o resultado da pergunta de Jesus, afinal, se tornariam discípulos seus, havendo sido pela primeira vez atraídos a ele naquele dia cheio de acontecimentos. A cena do pátio do templo nunca mais se apagaria da memória deles. Era assinalado o contraste entre Jesus e o sumo sacerdote, quando juntos falavam. O orgulhoso dignitário do templo estava trajado de ricas e custosas vestimentas. Tinha na cabeça uma brilhante tiara. Seu porte era majestoso, os cabelos e a longa barba prateados pela idade, sua aparência enchia de respeito os que o viam. E aí continua a leitura dizendo: perante essa augusta personagem, achava-se a majestade do céu, sem adorno ou ostentação. Tinha nas vestes os vestígios das jornadas. Seu rosto era pálido e exprimia paciente tristeza. Todavia, nele se estampavam dignidade e benevolência em estranho contraste com o ar orgulhoso, presunçoso e irado do sumo sacerdote. Muitos dos que testemunhavam as palavras e atos de Jesus no templo entronizaram-no daí em diante no coração como profeta de Deus. À medida, porém, que o sentimento popular se voltava em favor de Jesus, o ódio dos sacerdotes crescia para com ele. A sabedoria com que se esquivava aos laços que lhe armavam aos pés, sendo uma nova evidência de sua divindade, acrescentava combustível à sua ira. Foi nesse dia que vários acontecimentos ocorreram. A outra oportunidade, podemos inclusive tratar sobre as duas purificações do templo realizadas por Jesus. No Evangelho de João, nos é relatado que no início do ministério de Jesus, ele então fez a expulsão dos vendilhões do templo. Mas, passado 3 anos, lá estavam normalmente as coisas acontecendo da mesma forma. E nessa última semana de Cristo na terra, antes de sua morte, ele então entra novamente em Jerusalém e os expulsa. Isso está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E em seguida, ele esteve no templo abertamente, coisa que muitas vezes não fazia. Nunca sabiam direito onde estaria Jesus no próximo passo, de maneira que ele não fosse aprisionado por aquelas autoridades, e ele surgia de repentino em vários locais, mas dessa vez, então, após a entrada triunfal, a expulsão dos vendilhões do templo, ele se coloca, então, visível a todos no pátio do templo, e ele faz diversos milagres naquele pátio. E muitos aqui diz que acompanharam todas aquelas cenas daquele dia, viriam a se tornar seus discípulos. Foram atraídos por Cristo naquele momento. O contraste entre Jesus e o sumo sacerdote era gritante. Mas vemos que Jesus não era de acordo com as aparências humanas, não era uma majestade através das vestes,
Nós vemos que o sumo sacerdote era trajado de vestes custosas, vestes que falavam sobre a fé. Eram vestes religiosas, de fato. Também muitos outros judeus, muitas vezes, se colocaram em favor disso, fazendo franjas em suas vestes, de várias formas procurando professar sua fé, mas nada disso Deus tinha pedido de Israel. Nós vemos então os filactérios que Jesus condena. Nós encontramos aqui que realmente aparecia nas vestes de Jesus os vestígios das longas jornadas a pé que ele fazia com os seus discípulos. Também um rosto pálido que exprimia paciente tristeza, mas, ao mesmo tempo, uma dignidade que ninguém poderia se contrapor. Não era presunção, não era orgulho próprio, mas uma santa dignidade. Na continuação, nos diz ainda que em sua discussão com os rabis não era propósito de Cristo humilhar os oponentes. Não se alegrava em vê-los em situação difícil. Tinha importante lição a ensinar, mortificar os inimigos, permitindo que se vissem emaranhados na própria rede que para ele haviam preparado. Sua confessada ignorância com respeito ao caráter do batismo de João proporcionou-lhe a oportunidade de falar e aproveitou-a, apresentando-lhe sua verdadeira situação e ajuntando uma advertência às muitas que já fizera. Mas que vos parece, disse ele, um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Mateus 21, 28 a 31. Essa súbita pergunta tirou os seus ouvintes de sua habitual posição de guarda, haviam acompanhado atentamente a parábola, e então responderam imediatamente, o primeiro. Fixando neles o firme olhar, respondeu Jesus em tom severo e solene. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Mateus 21, 31 e 32. Então, lamentavelmente, não foram os primeiros a aceitar, mas nem depois aceitaram também a obra de João, ainda que vissem tudo que acompanhava a mudança de vida, a reforma espiritual na vida das pessoas, o genuíno arrependimento, trazendo então frutos correspondentes. Os sacerdotes e principais não podiam deixar de dar resposta correta à pergunta de Cristo. E assim, obteve ele sua opinião em favor do primeiro filho. Este filho representava os publicanos, os que eram desprezados e odiados pelos fariseus. Os publicanos haviam sido inteiramente imorais. Tinham sido, na verdade, transgressores da lei de Deus, mostrando em sua vida absoluta resistência às suas reivindicações. Eram ingratos e profanos. Ao ser-lhes dito que fossem trabalhar na vinha do Senhor, recusaram desdenhosamente. Mas ao vir João, pregando o arrependimento e o batismo, os publicanos receberam a mensagem e foram batizados. Então aqui vemos no devido lugar, e aqui estamos fazendo uma rápida análise dessa parábola dos 2 filhos. Numa outra oportunidade, podemos expandir até os comentários sobre essa parábola maravilhosa que tem muitos ensinamentos para nós. E aqui diz ainda que o segundo filho representava os dirigentes da nação judaica. Alguns fariseus se tinham arrependido, recebendo o batismo de João, mas os dirigentes não quiseram reconhecer que ele viera de Deus.
Suas advertências e acusações não os levaram a uma reforma. Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Trataram desdenhosamente sua mensagem, como o segundo filho que, quando chamado, disse: "Eu vou, Senhor", mas não foi. Os sacerdotes e principais professaram obediência, mas agiram em sentido contrário. Faziam grandes profissões de piedade, pretendiam estar obedecendo à lei divina, mas prestavam apenas uma falsa obediência. Os publicanos eram acusados e amaldiçoados pelos fariseus como incrédulos, mas mostraram por sua fé e obras que iam para o reino do céu antes daqueles homens cheios de justiça própria, aos quais fora dada grande luz, mas cujas obras não correspondiam à sua profissão de piedade. Então, nós encontramos realmente aqui uma alusão também, vamos lembrar da outra parábola do fariseu e publicano, e quem então saiu justificado. Sabemos que aquela oração sincera do publicano, reconhecendo a sua miséria espiritual, trouxe salvação a ele. Por outro lado, o fariseu já se contentava com sua fé. Nós encontramos na experiência de Saulo de Tarso a mesma coisa. Ele, enquanto fariseu, se via como observador perfeito da lei. Mas, no entanto, quando passa pela experiência da conversão, do seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, nós encontramos naquele momento a morte dele, realmente ele se vendo condenado diante da lei, morrendo com Cristo e ressuscitando com ele em novidade de vida, assim como a alusão que ele faz em Romanos 6. Os sacerdotes e principais não tinham vontade de suportar essas penetrantes verdades, ficaram calados. Entretanto, na esperança de que Jesus dissesse qualquer coisa que pudesse voltar contra ele, mas tinham de suportar ainda mais. Nós encontramos, na continuação da história, Jesus vai contar a parábola, então, dos lavradores maus, e assim continuou as sentenças contra aqueles dirigentes religiosos por parte de Cristo. No Parábola de Jesus, na página 272, temos um texto também muito significativo para finalizarmos. Diz assim: no Sermão da Montanha, disse Cristo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. A prova de sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. Cristo não diz a ninguém: que dizeis mais do que os outros? Porém, que fazeis demais? Mateus 5, 47. Cheias de significação são suas palavras. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. As palavras não são de valor algum se não forem acompanhadas de atos equivalentes. Esta é a lição ensinada na parábola dos dois filhos. Então, nós que temos conhecimento da palavra de Deus, fomos alcançados por essa bendita luz. Temos compreendido também a tríplice mensagem angélica, a última mensagem de advertência ao mundo. Se sabemos de tais coisas, como está em João 3,17, bem-aventurados seremos se fizermos em conformidade com essa luz. Do contrário, de nada adiantará a luz que temos. Importante lembrarmos que realmente nós encontramos Jesus em outra ocasião falando que a nossa justiça deveria exceder a dos escribas e fariseus. Por mais que tivessem um formalismo tremendo e tivessem muitas regras de que falar para as pessoas, no entanto, era algo então como sepulcros caiados. Por fora tinha uma beleza, mas por dentro cheio de corrupção, impureza. Então a nossa justiça não deve ser uma justiça diante dos homens, mas sim uma justiça diante de Deus.
e que possamos, então, ter esse propósito em nossa vida, que estejamos, então, do lado daqueles que reconhecem a autoridade de Jesus em nossa vida e coloquemos nossa vida em acordo com sua vontade, assim como anunciado no Evangelho, e que possamos, então, avançar à medida que a luz chega a cada um de nós. É esse o meu desejo de oração a cada um de nós. Amém.